Abra comigo a tua Bíblia. Livro de Josué, capítulo 6. Nenhuma muralha vai ficar na nossa frente hoje. Nenhuma barreira vai ficar na nossa frente hoje. Josué, capítulo 6. Deus seja louvado por essa igreja, por esse ministério que eu tanto amo. É sempre um prazer poder servir aqui essa igreja tão abençoada, essa igreja tão amorosa, que sempre me recebe tão bem. Eu quero louvar a Deus por essa igreja, eu quero louvar a Deus pelos novos começos, eu quero louvar a Deus pela liderança dessa igreja, pastor Felipe Valadão, pastora Mariana Valadão, todos os pastores que estão aqui. Deus seja louvado pela vida de vocês. Eu honro esse ministério porque Deus me deu muitos amigos aqui nesse ministério. E Deus, quando Ele quer nos abençoar, é verdade que Ele nos apresenta pessoas. E eu louvo a Deus por isso. Então nessa noite nós vamos ler alguns versículos que está em Josué capítulo 6, que diz assim, ó. Ora, Jericó cerrou-se e estava cerrada por causa dos filhos de Israel. Olha, você está entendendo? Por causa de você, algumas coisas se fecharam. Nenhum saía e nem entrava. Então disse o Senhor a Josué: olha, tenho dado na tua mão a Jericó. É uma palavra liberada diante de um impedimento. E ao seu rei, aquele que governa, e aos seus valentes e valorosos, aqueles que são a força. Deus está dizendo que Ele vai colocar na sua mão o governo. Deus vai colocar na sua mão a força. Como assim, Jennifer? Deus hoje vai destituir o governo e a força da mão de quem não é para estar, na mão do inimigo, para colocar na sua mão. Vós, pois, todos os homens de guerra, rodeareis a cidade, cercando a cidade uma vez. Assim fareis por 6 dias. E 7 sacerdotes levarão 7 buzinas de chifre de carneiro diante da arca. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes. E os sacerdotes tocaram as buzinas. E será que tocando-se longamente a buzina de chifre de carneiro, ouvindo vós o sonido da buzina, todo o povo gritará com grande grita. E o muro da cidade cairá abaixo. E o muro da cidade cairá abaixo. E a muralha que está te impedindo de avançar cairá abaixo. E a barreira que se levantou na tua vida cairá abaixo. E o demônio que colocou resistência dizendo que você não passaria, ele estabeleceu fortalezas. E Deus está dizendo: cairá abaixo. E o povo subirá nele, cada qual em frente de si. Se assente aí dando glória a Deus. Falar de romper, nós temos a necessidade de possuir fé para isso. Mas a atitude, ela é essencial. Para romper, a atitude, ela é prioridade diante da fé. Eu sei que eu estou pregando para uma igreja aqui que é madura, que é bíblica, e que vai entender o que eu estou dizendo. Porque as bênçãos de Deus são contínuas. Deus está sempre interessado em te abençoar. Só que algumas pessoas não conseguem desfrutar dessa totalidade, dessa bênção que Deus já preparou. Porque Deus não vai fazer, já está tudo estabelecido no céu, já está tudo pronto. Deus vai nos entregar. Mas algumas pessoas, elas não conseguem vivenciar esse tempo de bênção, porque elas procrastinam muito. Porque elas ficam deixando para fazer depois o que elas têm condições de fazer agora. As pessoas, às vezes, elas têm até fé, mas a fé, ela sem ação, ela não te faz chegar no lugar pleno que Deus tem preparado para você.
A fé sem ação, você não ocupa o lugar que foi estabelecido para você ficar. Então, nós vamos percebendo que tem pessoas que já estão caminhando com Cristo há muitos anos, mas por falta de atitude, não por fé, mas por falta de ação e por ficar procrastinando, ela vai deixando para fazer depois, e esse depois pode comprometer a vida. Deixa para tomar decisões sérias, decisões essas que podem definir destino, decisões essas que podem mudar toda um trajeto e uma rota da história da vivência e da família, mas vai deixando. E por que algumas pessoas têm essa mentalidade de deixar para depois? Existem várias justificativas, e algumas delas, alguns dos cristãos, eles acreditam que Deus tem que fazer tudo, que Deus tem que entregar tudo, e não é assim que funciona. Outros ficam procrastinando, ficam deixando para depois, às vezes porque foram golpeados de uma maneira muito violenta na emoção e ficou paralisado. Nós falamos muito das pessoas que se movimentam, que tomam atitudes com base em sentimentos, de pessoas que erram, que têm escolhas indevidas por causa de sentimentos, ações incorretas por causa de sentimentos. Mas tem pessoas que estão paralisadas por causa de sentimentos. Tem pessoas que estão estacionadas por causa de sentimento. Então nós vamos identificar que existem vários motivos que levam uma pessoa a procrastinar. Mas eu sei que nessa noite eu vim pregar para uma igreja, eu vim pregar para um povo que não vai mais aceitar ficar na inércia. Eu sei que essa palavra romper, ela vai mexer no seu interior e vai ativar em você aquilo que estava desativado. O que, Jennifer? A vontade de fazer, a vontade de romper, a vontade de fluir, a vontade. Por que a vontade? Porque a vontade vai fazer você ter convicção. Porque às vezes a pessoa nem vontade tem, e isso é uma mentalidade até de escravo, de se conformar e se contentar com aquilo que tem. Isso não é ingratidão. Gratidão é diferente, e às vezes nós confundimos o sentimento de gratidão com conformismo. A pessoa se conforma numa vida às vezes de mesmice, de mediocridade. Mas eu sei que eu vim pregar para um povo que não vai se conformar, vai fazer como o apóstolo Paulo disse: não vamos tomar forma, não vamos nos conformar, nós vamos avançar e vamos romper. Aí você precisa ressignificar e mudar a tua mente, para você poder entender quem é a pessoa que te fez a promessa, quem é a pessoa que vai te fazer romper. Porque quando você sabe quem ele é, você sabe que o caráter dele é verdadeiro, e se ele tem um caráter verdadeiro, o que ele prometeu vai acontecer. A promessa de Deus não falha, a promessa de Deus é inviolável, a promessa que Deus tem para a tua vida é uma realidade. Ainda que os teus olhos não estejam contemplando nada agora, mas no mundo espiritual já aconteceu, e Deus te trouxe aqui hoje para dizer: eu quero te acessar ao que preparei, eu quero te introduzir ao que está pronto. Toca no ombro de alguém que está do seu lado e diga para essa pessoa: Deus quer te fazer acessar ao que já está pronto. Deus quer te fazer acessar ao que está preparado. Diga para essa pessoa: chega de procrastinar, chega de adiar, chega de preguiça, chega de desânimo. Reage, grita no ouvido dele aí: reage, reage, reage. É noite de reagir. Se o diabo pensou que nós iríamos chegar aqui abatido, porque eu estou falando com gente que se molhou muito nessa chuva inesperada para chegar aqui, e Deus está dizendo: reage, mostra para o mundo espiritual que mesmo molhado, mesmo cansado de ter trabalhado o dia inteiro, você não vai procrastinar, você não vai ceder, você não vai desanimar, você vai reagir. Reage. Quando Deus escolhe o seu povo para representá-lo,
Deus tem por finalidade manter o seu povo, o povo hebreu, a nação de Israel, os escolhidos de Deus. A finalidade de Deus é manter esse povo livre, é manter esse povo liberto e se manifestar através dele, para que outras nações venham contemplar que ele é Senhor sobre todos os senhores e Deus sobre todos os deuses. A história diz pra gente que o povo de Deus, essa nação eleita, passa um período de escravidão no Egito. Mas antes deles entrarem no Egito e serem escravizados, Deus já tinha feito uma promessa a Abraão. E a promessa que Deus fez a Abraão foi: eu vou dar uma terra para o meu povo. O meu povo vai ter terra. E quem é dono de terra não é escravo. Quem é dono de terra governa. Quem é dono de terra domina. Então passa-se os anos, passa-se o período da escravidão, mas a palavra continua de pé, porque palavra de Deus, promessa de Deus, não tem prazo de validade. Então chega o tempo de Deus tirar esse povo do Egito e transicionar esse povo para a terra prometida. Passando-se 40 anos dentro do deserto, Moisés vem liderando o povo. E aí no capítulo 1 do livro de Josué, já é uma outra geração. E Josué, que agora vai ser líder, que vai entrar como sucessor de Moisés. E no capítulo 1, no versículo 2, Deus está dando uma ordem para Josué. E a ordem que Deus dá para Josué é o seguinte: olha, Josué, Moisés, meu servo, é morto. Agora, não é depois, não é daqui a 2 dias, não é daqui a 10 minutos. Agora, Josué, pois você e todo este povo preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Então percebe que Deus está dizendo para Josué: Josué, Moisés, o meu servo, é morto. Algumas traduções dizem que Deus diz para ele assim, ó: se levanta agora. Sinal de que ele está prostrado. E por que está prostrado? Porque estão vivendo um período de luto. Por que está prostrado? Porque vivendo um período de perda. Por que está prostrado? Está vivendo um período de dor. Só que a dor não pode comprometer as nossas conquistas. A dor não pode comprometer a promessa que Deus tem para as nossas vidas. O que Deus está dizendo para Josué é: Josué, Moisés, meu servo, é morto. Ele está dizendo: eu consigo entender o luto, eu estou vendo o que vocês estão sentindo, só que eu não sou insensível às dores de vocês. Eu só não quero que vocês sejam refém delas, é diferente. Então se levanta agora e vai conquistar a terra que eu dei para o meu povo. Deus está dizendo para Josué: Josué, o tempo de choro acabou, é tempo de cessar as lágrimas, porque agora é tempo de avançar para conquistar. Diga para 2 pessoas que estão perto de você: é tempo de avançar e conquistar. É tempo de avançar e conquistar. Mas Jennifer, eu estou vivendo um tempo de dificuldade. Josué também estava. Eu estou vivendo um tempo de dor, de humilhação, de perseguição, de perda. Tu nem imagina como é que foi a entrada de 2025. Enquanto tem gente que está celebrando, Jennifer, porque tem novidade que já está chegando. Você não sabe o que eu tenho vivenciado esses dias. Eu entrei em 2025 trazendo guerras de 2018, trazendo guerras de 2010. Eu sei, Deus sabe. Só que Ele está dizendo através da minha boca: não seja refém da dor. Se levanta, não seja refém da dor, porque quem quer romper precisa controlar a emoção, precisa controlar sentimento, precisa romper dentro. O que Deus está dizendo é: ô Josué, tem terra para vocês conquistarem. Mas antes de vocês conquistarem fora, começa a dominar dentro. Porque tem gente que quer vencer fora sem ter vencido dentro. Deus hoje está dizendo: vence você primeiro. Vence as suas vontades, vença as suas emoções, vença as suas dores.
Porque o romper a terra é uma realidade, é uma verdade. Só que existem condições para entrar nela. Existem condições para se receber aquilo que Deus tem para as nossas vidas. E uma dessas condições é: vença a si mesmo. Eu estou falando com gente aqui que está perdendo para si. Eu estou falando com gente aqui que não está perdendo para diabo, não. Está perdendo para suas emoções. Está perdendo para suas vontades. Está perdendo para os seus desejos. E Deus está dizendo através da minha boca: está na hora de você reagir e vencer a si mesmo. Eu imagino a mistura de sentimentos que Josué está sentindo. Porque Moisés foi um grande líder. E você suceder alguém que foi muito bom é desafiador. Você suceder alguém que fez com excelência a função que foi designada a fazer é muito difícil. Só que Deus estava dizendo para Josué: Josué, assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Deus tranquilizando Josué, dizendo: ei, você vai dar conta do desafio. Você vai dar conta da função. Mas quando nós olhamos para Josué, nós vamos perceber que Josué é também um improvável. Porque Josué, ele é efraimita, ele é da tribo de Efraim. Quem foi Efraim? Efraim, ele foi o segundo filho que José teve no Egito. O filho mais velho de José foi Manassés, e o segundo foi Efraim, o mais novo. Só que na prática de se abençoar os filhos na hora do leito de morte e liberar palavras proféticas sobre eles, assim fazia um patriarca, José pega os seus filhos e leva para o seu pai Jacó fazer assim com os filhos dele, dizendo assim: olha, libera a palavra de bênção sobre os meus filhos, porque ele estava liberando palavra de bênção para os filhos dele, Jacó. E José então leva os seus filhos, que são netos de Jacó, para também receber uma porção dessa palavra. Essa palavra que era liberada, ela não surtia efeito somente na pessoa individual. Essa palavra liberada, ela desaguava em toda a descendência. Então a palavra que Jacó está liberando é uma palavra que vai surtir efeito sobre quem está recebendo ali no momento, mas toda a descendência também vai receber dessa palavra. E aí Jacó já estava com a sua visão fraca, mas conectado em Deus, ligado em Deus. E quando ele vai abençoar os dois filhos de José, José quer facilitar, ajudando o pai. Pega Manassés, coloca na frente da mão direita, que é a bênção da primogenitura, que é a bênção da porção excelente, a bênção da porção dobrada, e coloca o filho mais novo na frente da mão esquerda. Normal, é assim que tem que ser. Então a bênção da porção dobrada seria para Manassés, e a outra bênção seria para Efraim. Uma bênção numa porção menor, mas é bênção. Só que Jacó, muito instruído por Deus, ele vai cruzar os braços. Ele vai pegar a mão direita, vai colocar na cabeça de Efraim, e vai pegar a mão esquerda e colocar na cabeça de Manassés. Ali ele já começa a declarar uma palavra para Efraim, dizendo: olha, Efraim, você é pequeno, mas o maior vai servir o menor. Você é mais novo, mas o mais velho vai servir o menor. Mas o que é, Jennifer, que comunica essa ação? Comunica que quando Deus quer nos abençoar, podemos até estar numa posição desfavorável, mas quando chega o tempo, a mão abençoadora nos alcança. A mão abençoadora nos alcança. Pega na mão de alguém, pega na mão de alguém aí e fala: a mão que abençoa vai te alcançar aonde você está. Alguém está dizendo: eu fui esquecido. Alguém está dizendo: me colocaram num lugar de desvantagem. Alguém está dizendo: me colocaram num lugar desfavorável. Não tem problema, a mão que abençoa te alcança. A mão abençoadora te alcança.
que Efraim é neto de Jacó. Mas Jacó está dizendo: vai ser cabeça de tribo. A ser cabeça de tribo tinha que ser filho. Mas Jacó, que tem a autoridade, ele fala: não era para estar na lista, mas eu estou colocando. Ai, meu Deus, Deus está usando a minha boca para dizer que Ele vai colocar nome de gente aqui na lista. Alguém foi lá e tirou, e Deus está dizendo: eu vou lá colocar. Alguém de maldade foi lá e removeu. Alguém disse para outro: tu tem poder para tirar, tirou. Mas hoje aqui, o Deus que tem comando, governa, autoridade, o Deus que manda, Ele usa a minha boca para dizer: eu vou colocar na lista. Eu vou colocar na lista. Não era para estar, mas Ele decidiu colocar. Poderia ser outro, mas é você. É umas coisas que Deus faz porque quer fazer. O improvável. Aí Josué vem dessa descendência. Aí você acha que para por aí? Jacó ainda diz para Efraim: você vai ser frutífero, que você vai vir uma grande multidão. A fertilidade está sobre a tua vida. Eu quero profetizar que todos os ventres aqui que estão estéreis, mulheres que querem engravidar e não conseguem, que tem diagnóstico, coloque a mão aí no ventre agora, porque a unção da fertilidade está aqui. A unção da fertilidade. Eu vou ficar no profético. Eu vou ficar no profético, porque madres vão ser abertas. Vai ter gravidez sim. Vai gerar sim. Vai ficar gestante sim, porque a unção de fertilidade te alcança. Então não era para Efraim ser cabeça de tribo, mas o patriarca decidiu assim. Então Josué era uma pessoa improvável, porque Deus gosta de trabalhar com improváveis. Me faz lembrar uma teoria que se chama paradoxo do arqueiro. Porque Deus trabalha com improvável justamente para confundir. O que é um paradoxo do arqueiro? O arqueiro, quando ele vai mirar o alvo com arco e flecha, ele não mira diretamente no alvo, não. Ele mira do lado. Ele mira na lateral. Porque mirando na lateral, ele consegue acertar o alvo. Então quem não entende, olha para o arqueiro mirando fora do alvo e diz assim: ó, não vai dar certo, não vai acontecer, e vai errar, vai ficar frustrado. Só que quem é profissional e especialista no assunto sabe o que está fazendo. Diga para duas pessoas aí: Deus sabe o que faz. Não, fala mais forte: Deus sabe o que faz. E Ele soube o que fez quando escolheu você. Fala: você é um paradoxo do arqueiro. Tinha tudo para dar errado, mas Deus foi lá no meio, te pensou, colocou você para redefinir tua história. Foi lá no meio do pagode, foi lá no meio do baile funk. Ele foi lá no meio daquele bar. Ele foi lá no meio daquela rave, aonde tu ficava alucinado e alucinada. Ele te pensou dizendo: eu vou fazer dar certo. Então Deus disse para Josué: Josué, ó, se levanta agora, passa esse Jordão. Você, Josué, tem essa opção. Qual opção? Não ouvir o que Deus está dizendo, ficar sentado lamentando. O salmista, no Salmo 137, ele fala para a gente que quando o povo de Deus, os israelitas, estavam cativos em Babilônia, ele diz que estavam todos à margem do rio, sentados,
lamentando e chorando, lembrando de Sião. Você até tem uma opção, é uma opção ficar sentado lamentando. Mas o que Deus estava dizendo para Josué é o seguinte: se você quiser atravessar, tem que ser uma decisão. Deus te trouxe aqui hoje para te dizer: se assentar, chorar e lamentar é uma opção, mas se levantar e atravessar para o próximo nível é uma decisão. Decida romper. Mas para atravessar, o que eles têm que fazer? Eles têm que desfazer o acampamento, porque eles pararam ali na margem do Jordão e montaram o acampamento ali, pegaram as suas tendas, fincaram as suas estacas e estão ali, ó, na margem, do lado de cá do rio. E Deus dizendo: a conquista está do outro lado, mas eles estão do lado de cá por causa das dores que estão sentindo. Levantar ali um acampamento, o que não era para ter feito, porque ali era um lugar de passagem. E tem hora que a gente quer fazer alguns ambientes que são de passagens permanentes. E Deus está dizendo para alguém aqui: não faça ambientes de passagem serem permanentes. Aí a gente se apega e dá desculpa e dá justificativa e monta e arma a tenda. Só que hoje Deus te trouxe aqui para dizer: se você decidiu romper, se você decidiu atravessar, tu vai ter que desmontar a tenda. Segure a mão de alguém que está do teu lado e diga para essa pessoa: desmonta a tenda. Fala: desmonta a tenda da desculpa, desmonta a tenda da preguiça, desmonta a tenda da insegurança, desmonta a tenda do medo, desmonta a tenda do desânimo, desmonta a tenda. Diga para 3 pessoas: é noite de desmontar a tenda, é noite de desmontar a tenda. Você já ficou tempo demais nesse local aí que gera dor, você já ficou tempo demais nesse local aí que não te faz avançar, você já ficou tempo demais nesse ambiente que te faz retroceder. Deus me trouxe hoje para dizer: desmonta a tenda, desmonta a tenda, desmonta a tenda. Desmonta essa tenda. Eremarga surquilébia. Ekamantsuriasa. Erebite kamansuya. Elemarga surga. Então não ser refém da dor é uma condição. Decidir é outra condição. Desmontar a tenda também é uma condição. Qual é a outra agora condição? Deus dizendo para eles: santifica o povo, porque eu vou fazer maravilhas. Mas para ter maravilhas, o povo tem que estar em santidade. Santifica o povo. Deus não manda santificar quem já está quem tá santo. Deus manda santificar quem está sujo. E Deus dizendo: santifica. É tempo de renúncia. É tempo de se desprender de alguns hábitos. É tempo de deixar no Egito o que é do Egito. O que é do Egito não pode entrar em Canaã. O que é do Egito tem que ficar no Egito. E Deus hoje te trouxe aqui para dizer: eu quero manifestar-me na tua vida, mas é tempo de você santificar. Às vezes o milagre que você precisa e espera está numa santificação que você ainda não fez. Se entregue mais, ore mais, busca mais. Se tiver que romper vínculos, rompe. Se tiver que deixar algumas mesas, deixa. Se tiver que deixar algumas pessoas, deixa. Quem viu o que é isso? Acepção, separação? Não, é santificação. Deus quer fazer maravilhas. Santifica.
Porque Deus está dizendo, aonde está o pecado eu não vou me manifestar. E tem horas que a pessoa já se acostumou com aquele pecado que já virou de estimação, que ela nem se constrange mais com aquilo que ela faz. E Jesus hoje está dizendo, está na hora de você abrir mão desse pecado de estimação. Santifica. Santifica e faz o quê? Entra no rio. Sacerdotes vão entrando no Rio Jordão, levando a arca, e eles molham os pés. Só que passam o Rio Jordão com os pés enxutos, com os pés secos. Então eu aprendo que foi depois que eles colocaram os pés nas águas que Deus fez secar o caminho para eles passarem, como fez no Mar Vermelho. Eles passaram com os pés secos, passaram com a terra seca. Por que Deus faz isso? Porque Deus não tira ninguém de Egito para colocar na lama. Então, Ele abre passagem e coloca a terra seca. Vai passar com os pés enxutos, vai passar com os pés secos. Então percebe que a decisão deles de romper, de atravessar, de ir para o outro lado, gerou o recurso que eles precisavam. Às vezes você está dizendo, eu não rompi ainda porque Deus ainda não me deu o recurso que eu preciso. E se eu te disser que Deus está esperando a sua decisão, a tua ação para te entregar o recurso que você precisa. Eu só vou fazer quando Deus me der o recurso. Eu só vou fazer quando Ele secar as águas. Eu só vou fazer quando Ele abrir o caminho. E hoje Ele me trouxe aqui para te lembrar que é o contrário. Você faz, Ele seca as águas. Você faz, Ele abre caminho. Você decide, Ele te dá o recurso. Bate na mão de duas pessoas aí profeticamente dizendo, a tua vontade, a tua decisão vai colocar o recurso na tua mão. A tua decisão vai colocar o recurso na tua mão. Jennifer, eu não tenho recurso, não tem problema. Se tem decisão, se tem determinação, se tem santificação, Ele vai colocar recurso na tua mão. Então eles passam e chegam em Jericó. Chegando diante da cidade de Jericó, você leu comigo aí no versículo 1, que o povo de Jericó fechou a cidade por causa do povo de Deus, por causa dos israelitas, por causa dos hebreus. O texto é autoexplicativo. E a cidade estava fechada. Algumas traduções dizem que estava fechada rigorosamente. Por que, Jennifer? Porque eles ouviam dizer as manifestações que Deus fazia com esse povo. Gerou temor. Vamos ser sinceros? Só quando nós alcançamos um nível de maturidade nós conseguimos compreender que algumas pessoas se fecham nas nossas vidas. Não é porque às vezes fizemos algo com ela, é porque ela não consegue suportar aquilo que Deus está fazendo em nós e através de nós. Por causa das manifestações, é maná que cai do céu. Esse povo está no deserto há 40 anos, e esse povo não troca de calçada, esse povo não troca de roupa. Do céu é nuvem de glória que esse Deus deles dá, é coluna de fogo. Esse povo passou Mar Vermelho, esse povo fez água sair de rocha, e beberam água de rocha, porque esse Deus fez sair água de rocha. Agora esse povo passa Jordão, esse povo está se aproximando, vamos trancar tudo. Só que você acha que o Deus que fez tudo isso e ainda exterminou o exército de Faraó nas águas do Mar Vermelho vai ficar detido diante de uma muralha e de portões de ferro?
Só que eles estão fazendo o que podem. Vamos trancar. Vamos fechar. E Deus te trouxe hoje aqui para dizer que Ele tem muito mais para manifestar na sua vida. Mas você tem que estar preparado, você tem que ter maturidade para lidar com os opositores que não se conformam e não se agradam daquilo que Deus faz em você e através de você. Algumas portas vão se fechar e não é nada. É só porque Deus resolveu cumprir promessa na tua vida. Alguns acessos vão se fechar e não é nada. É só porque não está aguentando ver a glória de Deus na sua vida. Aí Deus vai dar um comando para Josué falar para o povo: olha, vocês vão fazer o seguinte, diante dessa muralha, diante dessa cidade fechada, vocês durante 6 dias, vocês vão dar 6 voltas, uma volta por dia. No 7º dia vocês vão dar 7 voltas, vocês vão tocar buzina e vão gritar. Porque nesses 6 dias, durante essas 6 voltas, vocês vão estar todo mundo em silêncio. E aqui a gente aprende algumas coisas. Primeiro ponto: para ver muralha cair, tem que se movimentar. Para ver muralha cair, tem que marchar. Para ver muralha cair, tem que dar passos. Então não adianta você ficar só parado esperando Deus fazer, Deus cumprir, sem dar passos em direção à promessa que Deus tem para a tua vida. Isso não vai funcionar. Deus hoje quer te movimentar. Só que diante dessa movimentação que acontece, diante desse movimento que acontece, Deus fala assim: vocês vão ficar em silêncio. Agora pensa, estão dando volta na cidade. Por que dar volta, Jennifer? Por que rodear a cidade? Por que essa estratégia? Porque eles estão demarcando o território, estão cercando, dizendo: território é meu. Território é meu. Começa a demarcar territórios. Começa a demarcar ambientes. Resgata, recupera o governo da tua vida, da tua casa, da tua família. Mas ele está dizendo: em silêncio. Por que silêncio? Porque tem que proteger, né? Aqueles que têm fé dos murmuradores. Porque pensa, diante de um comando desse, que só consegue compreender quem acredita no Deus que serve. Porque quem não entende as coisas espirituais está olhando e falando: que loucura é essa? Que povo doido é esse? Porque os muros eram tão grandes e tão largos que tinham moradias, tinham casas em cima dos muros. A casa de Raabe ficava em cima do muro. Então, imagino eu, alguns habitantes de Jericó que moram em cima dos muros, porque ninguém entrava e ninguém saía, mas eles estão vendo o que está acontecendo ali fora. O que esse povo está rodeando a cidade? Povo doido, povo maluco. Não espera algumas pessoas terem compreensão daquilo que Deus deu como missão para você. O problema é que você quer viver o diferente. Deus vai te dar comando diferente. Você quer se justificar para quem não entende, para quem já decidiu não aceitar a tua justificativa. Para de querer se esforçar em dar explicação para quem não merece resposta. Mas como, Jennifer, em silêncio? Silêncio, sem falar nada. Porque murmurador não pode roubar a fé daquele que está cheio de expectativa. Então Deus vai dar a estratégia da maneira certa. Ó, a volta. Marcha, ó, silêncio. Todo mundo quieto. Só que tem uma condição também nisso aí. Qual é? Não é só os sacerdotes que vão rodear a cidade. Não é só Josué. Não são só os levitas. É todo mundo. Aí eu aprendo que quando Deus quer refinar o nosso caráter, Ele vai colocar a gente
para exercer algumas funções ao lado de pessoas diferentes da gente. Já foi profetizado aqui que esse tempo é tempo de unidade, né? E eu venho só confirmar aquilo que já foi ministrado. É tempo de comunhão, é tempo de unidade. E Deus vai te colocar ao lado de gente diferente. Porque eu poderia dizer assim, ó, Deus vai colocar uma pessoa do teu lado igual a você, uma pessoa que vai fazer você ficar para cima ao todo tempo. E que se eu te disser que Deus vai colocar uma pessoa totalmente diferente, alguém que você vai ter que estar animando ela o tempo todo? Porque reino de Deus é isso. É respeitar a diferença do outro. Jesus já ensinou isso pra gente. Jesus, quando vai chamar os discípulos, ele chama 12. No meio desses 12 tem pescadores ali, né? Tem Pedro, que antes de ser trabalhado, de ser tratado, ele fala sem filtro, ele é pescador, ele cheira peixe. Aí tem Mateus ali também, que é cobrador de impostos, que é todo ético, todo estudado, todo refinado. E Jesus fala, vai ficar todo mundo junto. Se tu não tem problema com isso, segure a mão de alguém que está do teu lado. Fala para essa pessoa, a sua diferença não me incomoda. Fala, a tua diferença não me incomoda. Eu respeito a tua diferença. Porque esse tempo é tempo de comunhão. Esse tempo é tempo de andar junto. Esse tempo é tempo de unidade. Esse tempo é tempo de Deus refinar teu caráter. Você quer escolher. Eu só vou se for com Ele. Eu só vou ficar no voluntariado se for do lado da amiga. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: eu vou mexer. Eu vou mexer para refinar você. É assim. Aí você não gosta de falar muito, Deus coloca alguém que fala o tempo todo do teu lado. Aí você é todo acelerado, ligado lá, ó, no 220. Aí Deus coloca alguém bem devagar, bem paciente do teu lado. E Deus está dizendo, mas é desse jeito que eu vou trabalhando em você. Deus faz isso, coloca todo mundo junto. Mas Deus, por que fazer isso? Por que 6 dias rodeando? Não podia cair no primeiro dia? Podia. Deus poderia fazer a muralha cair sem dar passo algum. Mas por que Deus permite isso? Primeiro, para ver o nosso nível de obediência e de determinação. Porque quem quer romper tem que ser obediente. Quem quer romper tem que ter determinação. E segundo, por que Deus permite isso? Se Ele pode jogar a muralha no chão com um sopro, pode. Mas é porque tem hora que a prioridade de Deus é te fazer forte, não feliz. Tem hora que Deus está mais interessado em te fazer ser forte do que ser feliz. Jennifer falou duro agora, mas é verdade. E é por isso que Deus às vezes permite algumas coisas se fecharem de forma rigorosa. Porque você vai aprendendo a lutar, você vai aprendendo a caminhar, você vai aprendendo a marchar. E isso vai te fortalecendo. Você precisa entender a forma que Deus quer conduzir você. Porque ser igreja de Cristo na terra é ser resistente. Eu não vim romantizar um evangelho. Eu vim dizer que Deus quer que você seja resistente, que você seja forte. Então antes de te fazer feliz, Ele vai te fazer ser forte. Ele vai te fazer ser resistente. Não é qualquer coisinha que vai te quebrar. Não é qualquer coisinha que vai fazer você desviar. Não é qualquer coisinha que vai falar para
desculpa que você vai dizer: eu vou mudar de igreja, eu não volto mais lá, eu vou sair desse encontro, eu vou sair desse grupo. E Deus está dizendo: eu te chamei para ser mais forte do que isso, eu te chamei para ser resistente, eu te chamei. A igreja de Cristo não é fraca, a igreja de Cristo é forte. E pelo que está acontecendo e o que vai acontecer de acordo com a Bíblia, Deus não está contando com um povo emocionado, um povo sentimental. Deus está contando com um povo forte, com um povo forte, com um povo forte, um povo que não se curva diante das ideologias malignas, um povo que não se curva diante das filosofias malignas, um povo que não se curva diante do império de Satanás, um povo que permanece de pé. Aqui na Novos Começos se tem manifesta aí pro mundo espiritual, se tem manda recado aí pro mundo espiritual. Começa dizendo, começa declarando: eu não vou parar de marchar. Marcha aí no teu lugar. Eu tô com dor na perna, mas marcha. Tá difícil, continua marchando. Jennifer, a muralha é grande, continua marchando, continua marchando. Quanto mais você marcha, mais ele fortalece a musculatura da tua perna. Quanto mais você marcha, mais ele te deixa firme. Quanto mais você marcha, menos oscilante você fica. Quanto mais você marcha, mais resistente você é. Faz barulho de marcha aí pra mim, Guto. Rebarraçuia. Faz barulho de marcha aí. É marchando, começa a marchar, vai. Começa a marchar em volta da tua muralha. Começa a marchar, marcha aí. Marcha aí, Novos Começos. Marcha aí. O povo estava marchando, vai marchando. Primeiro dia, tem algum sinal de que a muralha vai cair? Nenhum. Segundo dia, tem algum sinal? Nenhum. Terceiro dia, tem alguma rachadura? Nenhuma. Quarto dia, tem algum sinal? Não tem. Quinto, sexto, tem algum sinal? Não tem. Mas por que continua marchando? Porque quem tem palavra não precisa de sinal. Quem tem palavra tem convicção de quem remarçou, de quem quem declarou a palavra é fiel para cumprir. Então continua marchando, porque você pode não estar vendo nada agora, mas a muralha vai ruir. Mas a muralha vai ruir. Mas a muralha vai ruir. Pode continuar de pé. Erebaragaçu. Rebacite camancho. Nesse ato profético de marchar, Deus está dizendo para mim aqui: eu estou colocando gente para caminhar de novo. Eu estou pegando gente que estava paralisada e estou colocando na ativa de novo. Estou colocando na marcha de novo. Jennifer, o que tem no meio do povo? Tem arca. O que é arca? É a representatividade da presença de Deus. É Deus dizendo para você: eu te coloco no processo, mas não fico de longe te assistindo. Eu passo contigo nele. Eu vou contigo nele. Eu vou contigo, eu vou contigo. Tu tá no processo, tá doendo, tá cansando, tá com os pés dando dormência, tá com a perna dando cãibra de tanto marchar e rodear essa muralha. Mas ele tá dizendo: eu estou contigo. O que tem mais, gente? Deus fala para Josué falar para os sacerdotes levarem trombeta com chifre de carneiro. Por que tem que ser a trombeta com chifre de carneiro? Porque essa trombeta com chifre de carneiro, ela era utilizada para convocar um povo para festa. Venâncio entendeu.
A muralha nem caiu. E Deus já está falando, leva a trombeta porque vai ter festa. A porta nem abriu, né? Mas Deus está dizendo, leva a trombeta, porque eu vou te dar motivo para dar culto em ações de graça. Eu vou te dar motivo para celebrar. Leva a trombeta, leva a trombeta. Leva. Aí no 7º dia, eles dão as 7 voltas, gritam e tocam a trombeta. E aí a Bíblia diz que a muralha cai. Só que no original, no hebraico, não é isso, Pedro? A mulher ruiu, não é? Ruiu. Por que você está dizendo isso? Porque cair pode cair para frente, cair pode cair para trás. Mas ela ruiu. Ela fez isso aqui, ó. É como se tivesse vindo uma força de cima, uma mão de cima. Só que a muralha, ó, uma mão de cima, com toda a pressão, com toda a força, dizendo: a muralha, tu foi forte até aqui, mas agora tu não será mais. Arrasou. Vai ruir muralhas aqui nessa noite. Sabe o que Deus está dizendo? Tudo que resistiu aos teus esforços até hoje não vai resistir à força dele. É tempo de romper, criar passagem à força. À força. Teve que aplicar força para rodear a cidade. Teve que aplicar força para ficar em silêncio. Porque eu não sei se você já fez propósito de silêncio. É terrível. Venâncio, eu fui uma vez num retiro que tinha que ficar voto de silêncio. Gente, eu passei, diante de Deus, eu passei mal. Eu estava com uma amiga minha, eu falei: eu preciso falar, Késia, eu preciso falar. Ela: não pode. Eu falei: não, mas eu preciso, está me dando um negócio por dentro. Porque parece tranquilo, mas quando vai dando no 2º dia, é um negócio assim, ó, que você quer falar. Mas é Deus dizendo: você, para romper, vai ter que aprender a controlar teus impulsos. Você não pode se mover por impulso, você tem que se mover por princípios. Mas vai chegar o dia de você gritar. Vai chegar o dia de você colocar para fora tudo aquilo que você acumulou um tempo. E a muralha cai por causa do grito? Não. Cai por causa de trombeta? Não. Cai porque a força de Deus se manifesta diante da obediência do povo. Então você tem que ter determinação e convicção do Deus que te fez a promessa. Ele vai cumprir. E você não pode parar e nem pular etapas. Porque a gente vive um tempo que as pessoas querem viver o instantâneo. As pessoas querem viver o já, o agora. E Deus está dizendo: comigo você tem que aprender a respeitar etapas. Lembra de Deus com Ezequiel? Ezequiel entra nas águas. Primeiro as águas vai dar nos tornozelos, depois no joelho, depois nos lombos. Só depois que ele vai mergulhar. É etapas. E Deus hoje está tirando a ansiedade de algumas pessoas aqui para aprender a respeitar etapas. Porque quando você pula a etapa, quando chegar lá na frente, você é convidado a voltar para a etapa que você pulou. Quem pula a etapa deixa a pendência. E Deus está dizendo: eu não vou deixar você romper com pendências antigas. Resolva, fala para alguém que está do teu lado: resolva as pendências. Resolva as pendências. Mas Gênesis, o povo fica por quê? Porque quem tem a visão da terra que vai possuir, não paralisa por causa de muralha. O que você está vendo hoje aí, diante de um problema que você está vivenciando, é muralha.
Mas Deus quer que você comece a enxergar a terra que está depois dessa muralha. A muralha caiu, eles entraram. Só que agora, eu vou pedir a tua atenção aqui, rapidinho. Coloca para mim aí no telão, capítulo 3 de Josué, versículo 10. Eles vão ter que entrar e guerrear. Porque existem 7 nações, 7 povos ali dentro, que governam a terra. Aí eu estava preparando essa mensagem, o Espírito Santo falou comigo: Jennifer, tem gente ali que já rompeu a muralha, que já passou. A muralha já virou tapete, já passou por cima. Só que agora está tendo dificuldade para permanecer no acesso que teve. Porque às vezes o adversário, ele não quer só dificultar a tua entrada, ele não quer deixar você dentro. Então não é só sobre a muralha cair e entrar, é sobre permanecer. E aí Deus vai dizer para Josué eliminar todos os inimigos. Até porque Josué, quando tem o mapeamento de quem está lá dentro, quando ele recebe as informações, porque nós temos que saber contra quem nós estamos lutando. Porque quando você sabe contra o que e quem você luta, seus resultados são maiores. Então Josué está dizendo, ó, assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês, e certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os hititas, os heveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os jebuseus. Eram 7 povos, com 7 culturas diferentes, com 7 deuses diferentes, ou até mais. E esses povos aqui, para o povo de Israel, era uma guerra literal, física. Mas para a gente isso é espiritual. Uma batalha espiritual. E cada povo ali, que tinha a regência daquela terra, tinha um certo tipo de influência. E eu vou ler aqui, porque essa noite o Espírito de Deus vai te fortalecer e te habilitar para você guerrear, eliminar e expulsar toda a regência maligna na tua vida, na tua casa ou em algumas áreas específicas. Vamos começar pelos cananeus. Cananeu significa negociantes, comerciantes. Eram os que moravam em terras baixas. Quem eram esses negociantes e comerciantes? Aqueles que ofereciam uma proposta inferior para você do que você deveria receber. Quem são esses aqui? Aqueles que querem diminuir o teu valor, aqueles que querem diminuir a tua potência. Cadê a equipe de intercessão? Nós vamos orar. Queria que a equipe de intercessão ficasse aqui na frente. Porque os cananeus vai sair da tua vida. Se você entrou aqui 2025 sendo de alguma forma influenciado por esse espírito que quer roubar o valor que você possui, diminuir o teu valor, ele vai cair por terra hoje. Guto, faz para mim aí barulho de conquistador possuindo terra e expulsando inimigo. Barulho de guerra. Isso aí. Quem são os heteus? São os filhos do medo e do terror, do pânico, do desânimo. Aqueles que provocam medo porque tinham uma força bélica.
aqueles que querem dar a pavor. E você vai ficar ligado, você vai ficar só olhando para mim não. Você vai começar a repreender aí no teu lugar toda a regência de cananeu, que quer tirar proveito, comerciante que quer tirar vantagem, que quer dar prejuízo, que quer diminuir o teu valor. Todo espírito de Eteu que quer colocar pavor, que quer colocar medo, que quer colocar pânico, que quer colocar desespero, começa a ministrar aí na tua vida e começa a colocar para fora. Quem é o próximo povo? São os heveus, os que moravam em aldeias e pequenas vilas, aqueles que têm a mente limitada, aqueles que não crescem, aqueles que não prosperam, aqueles que não saem da mesmice, aqueles que não saem do lugar. Eu não sei por quanto tempo algum tipo de regência maligna vem atuando na tua família e na tua casa, porque alguém diz para você: por que você quer mudar? Por que tu quer ir para essa casa? Essa casa tá boa. Gente que não tem vontade de melhorar de vida e quer interromper quem tem. Deus nessa noite vai jogar por terra esse espírito aprisionador de mente, esse espírito que limita a mente. Quem é o próximo povo? São os fariseus, são aqueles que habitavam em lugares abertos, aqueles que não têm muro, aqueles que não têm proteção. O que é uma cidade sem muro? Segundo o proverbista, é aquele que não possui domínio próprio, é aquele que não tem controle, é aquele desequilibrado. Todo espírito que gera desequilíbrio na tua vida vai sair agora, vai sair agora. Começa a expulsar aí, começa a expulsar aí, começa a expulsar. O próximo povo são os girgazeus, que vivem em solos arenosos. Mais baixinho, por favor. Aqueles que vivem em solos arenosos, girgazeus. O que é estar em solo arenoso? É não ter estabilidade, é caminhar escorregando, é caminhar afundando. Um dia tá crente, outro dia não tá. Passa a virada do ano na igreja e depois fica oscilando. Vem pro culto de terça, vem pro culto de domingo, mas o restante da semana tá variando. Em ambientes pecaminosos, Deus está dizendo: esse espírito da inconstância vai sair da tua vida. Esse espírito de girgazeus que não deixa você ter estabilidade. Tudo que você começa não termina, tudo que você inicia não vai até o fim, tudo que você põe a mão não avança. Espírito de girgazeus está começando a tombar aqui nessa noite. Aleluia. Quem são o próximo povo? São os amorreus, os montanhês, aqueles que habitavam em lugares altos, aqueles que habitavam nas montanhas, aqueles altivos, aos orgulhosos. E o Senhor está dizendo: toda altivez, todo orgulho hoje vai sair da tua vida, porque quem quer romper não pode ter altivez, quem quer romper não pode ter orgulho, quem quer romper tem que ter o espírito humilde, tem que ter o espírito manso. E Deus hoje está pegando essa influência maligna, está pegando essa regência maligna e está jogando por terra. E por fim vem os jebuseus, são aqueles que habitam em cidades fortificadas, nunca conquistada antes, aqueles que são a resistência, aqueles que influenciam na construção de cidades fortalecidas, aqueles que dizem: aqui ninguém entra, aqui ninguém vence. Mas essa noite esse espírito de resistência vai tombar, vai cair, vai tombar, vai cair. Segure a mão de alguém que está do teu lado, fecha o corredor, porque Deus está quebrando cadeias aqui, Deus está tirando a regência de todo o espírito maligno. Deus está tirando hoje a regência de todo o espírito que não queria deixar você permanecer. Entrou, mas não vai ficar. Entrou, mas não vai permanecer. Deus está quebrando hoje. Ele quebra, Ele quebra, Ele quebra, Ele quebra, Ele quebra, Ele quebra, Ele quebra. Os príncipes da cidade de Canaã,
Os principados tiveram que se submeter ao poder de Deus. E essa noite, que ouçam todos os principados e potestades de Niterói, aqui tem uma igreja que marcha, aqui tem uma igreja que dá passos em direção à promessa, aqui tem uma igreja que não negocia com o inimigo, aqui tem uma igreja que não flerta com o opositor, aqui tem uma igreja que expulsa cananeu, que expulsa Eteu, que expulsa Eveu, que expulsa Morreu, que expulsa Gigazeu. Cadê o povo aqui que vai colocar pra fora todo espírito demoníaco? Começa a expulsar na tua casa, começa a expulsar na tua família, começa a expulsar na tua parentela. Vai expulsando aí, expulsa, expulsa. Se tu é batizado com o Espírito Santo, flua. Se tu não é, tu pode ser agora. Pode ser agora. O batizador está na casa. O batizador. Rebite, camanchoia. De camanchor que levar sou. Rebantur que leva, não vai. Não vai resistir ao poder de Deus aqui. Você vai entrar e vai permanecer. A porta está sendo aberta.